Olá, pessoal. A gente viu no vídeo anterior a fórmula 1. Quer dizer, a gente deduziu a 1, né? A partir que é uma fórmula para existência e unicidade, né? Por esse símbolo, existe exatamente um x, em que px é verdadeiro. Aí a gente, a partir da definição, nós deduzimos essa parte aqui, ó, da unicidade. E aqui é uma coisa, é muito interessante esse exercício, muito importante, interessante, porque essa fórmula que a gente viu é essa 3, tá? Essa condição 1, propriedade 1, vamos chamar assim, ou 3. Não sei, é que eu pus esses 3 aqui, porque eu usei aqui embaixo, tá? Então, 3, a fórmula 3 é da propriedade 1, que é o que a gente acabou de mostrar. A gente mostrou ela a partir da definição da existência e unicidade. Definição básica ali, é matemática e depois equivalência de fórmulas, equivalências lógicas. A 2, olha que diferente, né? Existe exatamente um x para todos os y, tal que se P de y é verdadeiro, C e somente C, y é igual a x. Então, vejam o que está acontecendo do 3 para o 4. A gente coloca, vamos assim, intuitivamente falando, tá? Sem nenhum rigor por enquanto, a gente coloca em evidência o para todos, e esse carinha, ele some com uma condição, que apareça o C e somente C aqui. Então, qual que é mais ou menos a ideia? Esse está vindo... Isso aqui não é uma dedução, não. Eu estou só falando o que aconteceu. Ele veio para cá, para evidência. O P de X virou P de Y, contanto que tem um C somente C. Então, P de Y é verdadeiro, C somente C, Y é igual a X. Então, P de Y, se P de Y for verdadeiro, Y é igual a X. Se Y é igual a X, então P de Y é verdadeiro. Então, você vê, assim, mais ou menos intuitivamente, tudo bem, às vezes é a primeira vez que você está vendo isso, pode, não sei o quanto pode fazer sentido isso que eu falei, mas o ponto é que essas três propriedades são equivalentes. É a mesma propriedade, é a mesma fórmula da existência e unicidade. Outra forma que pode escrever é assim. Existe um x, isso aqui é como se fosse uma distributiva aqui, né? Agora, já do 1 para o 3. Existe pelo menos um x em que p de x é verdadeiro, e para todos os y e todos os z, se p de y e p de z forem verdadeiros, então y é igual a z. É um pouco intuitivo também essa propriedade 3. Alguma dúvida, algum comentário? Olha, então essas três propriedades são equivalentes. Eu não vou provar aqui, deixar para vocês verem os detalhes em casa, a partir desse material. Eu vou rolar o material para ficar no vídeo, né? Então, quem tiver só com o vídeo, consegue dar pause e poder tentar cada uma delas. Mas a ideia é provar... Deixa eu ver só se vocês estão com alguma intuição. Só por curiosidade, quer dizer, pergunta pedagógica, né? Alguém saberia dizer como é que eu provo? Como é que vocês provariam? Por exemplo, dado 1, dado 2, dado 3, como que vocês provariam que as três são equivalentes? Qual que é um jeito? Assim, o que vocês pensariam em fazer para provar que os três são equivalentes? Quem que gostaria de falar para ganhar um ponto? O asterisco. Acabaram os pontos, agora eu estou dando asterisco, que é um ponto fractal. Vou colocar no meu Twitter isso. O asterisco é um ponto fractal. Bem, se P, então, Q ele... Quer dizer, se P, C somente... como que é? P, C somente C, Q, P... me atrapalhei. Para ser C somente C, ele é se P, então Q, e se Q, então P. No caso, a gente conseguiu fazer... O senhor mostrou se P, então Q... Então agora seria Não, mas quem que é P e quem que é Q que você está falando? Não, No caso, seria o P de Y implica em y igual a x, agora seria o inverso, mostrar que y igual a x implica em P de y.
Não, sim, é o seguinte, deixa eu te falar, vou chamar de 1, 2, 3, com a relação que está à esquerda aqui, tá? Eu não sei por que eu poderia não ter colocado essa numeração, mas vamos usar essa 1, 2, 3. Como que você prova que 1 é equivalente a 2, que é equivalente a 3? Em outras palavras, a minha pergunta é assim, como provar que... Agora eu vou colocar 1 equivalente. Esse 1 que eu estou falando é um ponto, né? Essa propriedade 1 é equivalente a 2, que é equivalente a 3. Como que você provaria isso? Isso, como é que você provaria que elas são equivalentes? Eu não posso dizer agora porque meu processo de demonstração eu fico uns 40 minutos analisando a questão, aí quando começa a desenvolver mais 1 hora para poder desenvolver e depois mais 1 hora analisando os resultados. Se der errado, tem que recomeçar o processo. Não, eu sei como é que é. Não, é uma pergunta difícil essa que eu fiz. Eu considero, né? Para quem está vendo assim esse módulo pela primeira vez, eu considero um pouco mais complicado que requer um certo amadurecimento, uma certa maturidade matemática. Mas a resposta está aqui no item 6. Ó, esquece o 7 em diante, que o 7 é só para provar essa primeira parte aqui. Então, a resposta está no item 6. Você vai ter que provar 3 coisas. Você vai ter que provar 3 condicionais. Condicional é o se então, essas setinhas. Não é o bicondicional. Por exemplo, aqui no 2 tem um bicondicional. Aqui no 1 tem só o condicional. Você vai ter que provar 3 condicionais. Se 1, então 2. Se 2, então 3. E se 3, então 1. Então, olha só, quando você entende essa parte, dá uma maturidade muito, muito grande, porque você percebe, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu para mim, assim, na primeira vez que eu vi, eu pararia, eu tinha imaginado que se eu parasse aqui e não tivesse esse último, estaria ok, porque eu já provei que 1 leva a 2, já provei que 2 leva a 3, então é claro que, sei lá, os 3 são equivalentes. E não é. Você precisa dessa última condição, que é se você tiver o 3, aí você tem um. E note que você fica com. Você fecha o ciclo, né? Se você tem um, você tem o 2, daí se você tem o 2, tem o 3, daí se você tem o 3, tem o 1. Então, ou seja, quando você provou essas 3 condições, esses 3 condicionais, você provou isso que eu coloquei em verde aqui, que 1 é equivalente a 2, que é equivalente a 3. Foi esse símbolo de equivalente. Porque o símbolo de equivalente, no fundo, é um C somente C, tá? Porque quando eu escrevi isso aqui em verde, no fundo, isso aqui ó, pode ser reescrito assim: 1, C somente C, 2, C somente C, 3. O ponto é que se você for abrir, você fala, tá, do 1 para o 2 eu tenho que ter a ida e tenho que ter a volta. Tudo bem. Do 2 para o 3 eu tenho que ter a ida e tenho que ter a volta. Tudo bem, é uma outra forma de pensar, tá? Se você quisesse abrir isso aqui, em outras também dá certo. Mas o ponto é que é tão interessante que se você fizer esse caminho, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1, você provou a equivalência, que é o mesmo que provar ou essa primeira coisa ou essa coisa são sinônimos, né, digamos assim. Alguma pergunta? Daí, eu não vou fazer os detalhes daqui, deixa para vocês verem, mas aqui o set está começando com essa condição aqui, está começando para provar isso. Então, para provar isso, você vai ter que assumir o 1, provar 2. Aí começa 8, a tabela 8, né, com os itens 9, 10, 11, 12. Isso. Tudo isso aí é demonstração, tá? Porque como você tem o seu objetivo é um C somente C, então você tem que provar a ida e a volta. Aí o 10 prova a ida, para provar a volta, você faz tudo isso aqui, ó, é muita coisa, ó, são muitos, ó, tudo isso aqui que você fez, quer ver? Deixa eu colocar, deixa eu ver se eu não pulei. Tá, aqui é que eu não coloquei, mas vou colocar agora. Aqui você terminou a demonstração, porque aqui você está começando, ó.
Ó, então, aqui começou a demonstração do primeiro caso, 1 leva a 2, né? Se 1, então 2. Aqui você terminou a demonstração dele. Aqui você começou a demonstração do se 2, então 3. E aqui você terminou a demonstração do se 2, então 3. Só para ficar mais organizado quando vocês forem ver. Eu espero que vocês vejam. Aqui começa o se 3, então 1. E aqui finaliza. É porque, na verdade, eu só pus um quadradinho aqui, porque o exercício, o problema estava pedindo prove a equivalência dos 3. Então, deixa eu até colocar a minha notação, que é um quadradinho. Eu coloco esse quadradinho pontilhado quando você termina uma parte importante. Vai, cadê o outro quadrado? Ah, tá aqui. Eu convencionei que quando você terminar uma parte importante da demonstração, eu coloco esse quadradinho pontilhado só para eu ter uma noção, entendeu? Para ficar pedagógico mesmo. Mas agora que eu lembrei, eu só pus um quadrado porque o pedido era para provar tudo. Você só termina do todo quando você terminou até o 43. Então, bom, eu acho que eu... Peraí, deixa eu só fazer para a questão do vídeo, eu vou dar uns segundinhos aqui até o 12, depois uns segundinhos do 13 ao 17, depois do 18. Para o pessoal dar pausa, quem está vendo o vídeo, né? Porque nem todo mundo que vai ver o vídeo na internet vai ter o PDF, aí pode dar pausa para poder estudar e ver essas. Pronto, aqui finaliza. Então, não passei os detalhes aqui, só mostrei que eles são absolutamente equivalentes, é um resultado muito importante, então fiquem com eles próximos para consulta, né? E, sobretudo, ter a compreensão do que está acontecendo aqui.